Olá, gente, boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para o quarto encontro do Núcleo 3 do LEPED, do Laboratório GC, que é um laboratório ancorado no LEPED, porém que tem origem no Colégio Pedro II. Aqui a gente vai tratar de questões relacionadas a gênero, sexualidade e raça no âmbito da escola, do currículo, dos cotidianos. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber Vinícius Pereira, nosso colega de Laboratório GC, professor do Colégio Pedro II, doutor em educação, e que vai trazer para a gente as discussões a respeito das relações étnico-raciais na escola. Então, você que está aí, que chegou agora, não conhece o GC, não conhece o LEPED, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. E aí, sempre que a gente tem um encontro, as redes sociais fofocam para você. Então, você não precisa ficar preocupado, ficar preocupada que você vai receber essa fofoca no seu feed de notícias e não vai poder perder. E se você perder, na sequência, no canal do LEPED, você tem todos os encontros registrados, não apenas do núcleo 3, mas de todos os outros núcleos do laboratório. Feito o nosso jabazinho, né, Vini, todo mundo que está aqui, queria agradecer muito as pessoas que estão aqui na data de hoje, para a gente tratar de um assunto tão caro, tão importante, e que muitas vezes fica negligenciado lá para o 20 de novembro. Mas isso aí é papo para o Vini desenrolar na noite de hoje, né, Vini? Então seja muito bem-vindo, um beijo no seu coração, é muita felicidade contar com você no nosso laboratório, você sabe disso, e aí a noite é sua, querido. Fique bem. Obrigado, Cláudia. Agradeço o convite. Boa noite a todos. É sempre um prazer falar sobre esse tema que tem me mobilizado desde a graduação, né? Eu tenho trabalhado com a temática da educação em relações étnico-raciais desde 2009. E para a noite de hoje, né, eu decidi compartilhar uma experiência que foi feita em uma escola aqui em Caxias, né, no município onde eu trabalhei durante 8 anos. Isso, 8 anos. E nesse artigo eu relato um pouco da experiência que foi feita com esse projeto literário. Eu elaborei uma apresentação só para guiar minha fala, mas a ideia é que a gente possa ir conversando, né? O texto ele foi disponibilizado, o artigo foi disponibilizado para quem se inscreveu no evento, então a ideia é ser mesmo uma conversa. Eu gostaria muito de ouvi-los e ouvi-las sobre as impressões que vocês tiverem em relação ao trabalho. Eu acho que essa troca, acho que somos todos professores, né? Então, essa troca entre docentes, eu acho que ela é muito potente. Então, apesar de eu ter preparado essa apresentação, sintam-se à vontade para, durante a conversa, sinalizarem, enfim, impressões, dúvidas. Eu acho que é mais mesmo para guiar minha fala. Então, o título do artigo, né, que a gente vai discutir hoje, da minha apresentação, é a potencialidade da literatura como prática pedagógica antirracista, um estudo de caso, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho, porque, como eu falei com vocês, né, logo no início da minha apresentação, ele foi elaborado a partir de uma experiência que eu coordenei enquanto professor da sala de leitura na rede de Caxias, e durante essa experiência eu pude presenciar o envolvimento de toda a comunidade escolar em relação à temática que foi proposta no âmbito do projeto, né, tanto de professoras que fazem parte da escola, tanto de alunos também que se engajaram nas atividades, é, e fizeram uma discussão que eu considero muito bacana a respeito de como as relações étnico-raciais estavam se dando naquele contexto escolar, né? Então, Claudinha, se você puder passar para a próxima página. Já falei, então, que esse artigo é um relato de experiência, né, que foi desenvolvido sobre esse projeto. Eu entrei em Caxias por meio de concurso em 2016, trabalhei até 2018 como professor regular, né, trabalhando com turmas de primeiro ao quinto ano. E em 2019 eu fui convidado pela gestão da escola para assumir o espaço da sala de leitura. A sala de leitura na rede municipal de Caxias, né, é responsável pelo incentivo à leitura literária
e nesse trabalho, né, eu atendia crianças da educação infantil até o quinto ano de escolaridade. Então, esse projeto que eu relato nesse artigo trabalhou com crianças dessa faixa etária, né? Desde a educação infantil 4 anos até crianças do quinto ano. É, o projeto foi feito em 2019 e no final de 2019 eu achei interessante registrar um pouco por meio de um relato de experiência sobre como foi esse projeto, porque eu tenho percebido, né, ao longo dos anos enquanto docente, que a gente tem ainda pouco a prática de registrar as nossas experiências, né? A gente costuma planejar bastante assim, o que é feito nas escolas, mas a gente tem pouco hábito de registrar como foram feitas as atividades. Então, eu acho que é fundamental, em termos de troca de experiência, a gente fazer o registro dos trabalhos que são feitos na educação básica. São experiências que, por vezes, são muito exitosas e, por falta de registro, a gente acaba não tendo conhecimentos em relação às práticas que são feitas no cotidiano escolar. Então, depois, né, de ter feito esse projeto ao longo de 2019, eu fiz a escrita desse artigo, e em 2020 eu submeti esse artigo a um concurso que foi lançado pela Fundação CERT de São Paulo, junto com o Itaú Social, que se chama Edital Equidade Racial na Educação Básica, né? O concurso visava, basicamente, dar visibilidade às experiências que trabalharam com a questão racial no espaço escolar. Na preparação, né, para o dia de hoje, para elaborar essa apresentação, eu acabei resgatando um pouco dessa experiência do edital. Eu vi que foram mais de 800 experiências que foram submetidas ao edital, e uma das experiências escolhidas para ser premiadas foi justamente esse artigo que eu relato, né, o projeto que foi feito na Escola de Caxias. Então, como eu disse, tem muito apreço e muito carinho por esse trabalho. Claudinha, pode passar, por gentileza? Então, o trabalho que foi feito no projeto, né, no âmbito da sala de leitura, ele se baseou no livro chamado Felicidade Não Tem Cor, do autor Júlio Mili Braz. Júlio Mili Braz é uma referência em relação à literatura infanto-juvenil. É um autor premiado, inclusive já ganhou o prêmio Jabuti, tem publicações em diferentes países. E ao chegar na sala de leitura, eu achei importante iniciar o trabalho, né, desse espaço, justamente com esse livro, porque ao longo da minha experiência como docente nessa escola, eu percebia a necessidade de se discutir com as crianças e também com o corpo docente como se davam as relações raciais nesse espaço, né? Eu entendo que as relações raciais, elas são fundamentais em termos de construção de identidade, de pertencimento étnico, e, e pensar sobre as relações raciais eu considero fundamental para que a gente possa reeducar, inclusive, essas relações, né? Então, eu escolhi começar o trabalho com esse livro, porque, e vou justificar por quê, né? Eu trouxe aqui uma sinopse da obra, e aí depois eu vou falando o motivo que me fez, os motivos que me fizeram escolher esse livro do Júlio Mili Braz. Então, ele foi escrito no início da década de 1990. O livro é narrado pela irreverente Maria Mariô, uma boneca de pano, que apresenta a história de Fael, um menino negro de aproximadamente 10 anos e que desde muito cedo tem sua experiência escolar marcada pelo racismo, expresso por meio de apelidos como macaco, picolé de asfalto, anu e carvão, né? Então, ao ler, por exemplo, essa sinopse, é muito comum a gente pensar sobre a nossa experiência enquanto docente e também como é comum a gente ouvir esse tipo de situação que o livro relata, né? A gente, como eu falei, as relações raciais, elas marcam a nossa sociabilidade desde muito cedo, e as crianças experienciam de forma muito precoce, né, a manifestações de racismo no espaço escolar, né? Então, eu achei interessante trazer essa leitura para as crianças para que elas pudessem para que eu pudesse, né, junto com elas, criar um espaço de discussão sobre o tema, para que elas pudessem analisar a partir da leitura literária, né, a experiência de um personagem que passa por questões semelhantes pelas quais elas também estavam passando. Então, eu acabei optando por iniciar o projeto com esse livro, e eu acho que a escolha foi muito acertada, assim, pelas possibilidades de discussões que foram geradas a partir dessa leitura. Claudinha, pode passar, por gentileza? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar, né,
é muito comum, conversando com professores, ouvir relatos, por exemplo, de as próprias crianças negras não se reconhecem quanto parte desse grupo étnico-racial, né? E aí a gente precisa pensar essa informação não num vazio, né, mas a partir de quais mecanismos, né, de quais relações que as crianças manifestam esse tipo de desejo, né? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar que o ser branco e o ser negro são construções sociais, né? Então, e essas construções sociais são realizadas a partir de diálogos com privilégios e desigualdades socialmente estabelecidos, né? O que notamos ao analisar as construções identitárias de crianças negras é que o racismo muitas vezes sequestra as possibilidades dessas crianças estabelecerem relações positivas com os grupos étnico-raciais a que pertencem, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, as representações que são feitas sobre os espaços de poder, né? Pensar, por exemplo, na questão política, né? A quantidade a hegemonia da branquitude nesses espaços, elas dizem para as crianças também, né, reforçam determinadas identidades sobre o que é ser branco, sobre o que é ser negro. Quando essas crianças, por exemplo, elas assistem a programas de televisão, né, a ausência de pessoas negras também é um reforço sobre o lugar que esse grupo racial ocupa, né, e como essa invisibilidade faz com que as crianças elas não tenham referências positivas em relação ao seu pertencimento racial, né? O tipo de trabalho que é feito na escola, quais são os livros que são escolhidos, quais são as histórias que são contadas. Então, todo esse processo, né, é um processo que faz com que se construa uma ideia do que é ser branco e do que é ser negro. E, geralmente, essas construções, eu queria reforçar, né, quando se pensa em relação à população negra, elas são baseadas, sobretudo, nas desigualdades, né? E isso impacta o modo como essas crianças manifestam ou não esse pertencimento racial. Então, eu acho que é fundamental, né, quando a gente pensa, né, quando a criança diz que quando ela não se reconhece quanto negra, né, esse dado é um dado que é construído a partir de muita desigualdade, a partir de relações que são marcadas por violências, e eu acho que é fundamental a gente ter isso como parâmetro para pensar, inclusive, como a escola ela pode colaborar para esse processo ele se dar de forma positiva, né? Então, foi esse questionamento que eu levei junto com um grupo de corpo docente para pensar o trabalho que estava sendo feito nessa escola, né? Entendendo a identidade como uma construção social, em que medida a gente pode colaborar para que ela possa ser positiva. E aí, pode passar, Claudinha? Eu queria destacar a questão da privacidade da sociedade brasileira, né? Eu sinalizei, né, a questão da falta de representatividade em relação à população negra nos espaços de poder, né? Como é que o corpo negro ele é permitido que ele seja violentado, né? A gente naturaliza determinadas violências em relação ao corpo negro que com um corpo branco não é o mesmo. Então, o racismo é uma estrutura que marca a nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, existe uma ideia de uma democracia racial, né, que faz com que a gente não queira discutir as relações raciais no Brasil. Né? Então, a gente percebe que são produzidas desigualdades baseadas na questão racial, mas, ao mesmo tempo, há um movimento, né, há uma tentativa de apresentar o Brasil como uma democracia racial. E o que isso implica, né? Primeiro é pensar que a nossa sociedade ela é marcada pela cordialidade entre brancos e negros, né? Então, quando se pensa na democracia racial, se nega a existência de conflitos entre esses grupos. O segundo ponto também que marca, né, a estrutura de um pensamento que tenta imprimir a ideia de uma democracia racial, é pensar que as desigualdades que nós vimos, né, na sociedade, quando a gente analisa os dados, são desigualdades que são resquícios de um passado colonial que com o tempo, né, essas desigualdades elas serão superadas. E não reconhece, então, como uma desigualdade ela é construída de forma na contemporaneidade, ela é reinventada a todo momento, né, a partir do mecanismo do racismo. E também se nega, né, sobretudo quando se compara com a realidade norte-americana, tem de se apresentar os Estados Unidos, né, como um país em que as relações raciais se deram de forma mais acirradas, e aqui no Brasil, né, se coloca como se houvesse a ausência de um racismo, né, como se o racismo fosse apenas uma manifestação de manifestações individuais, ao invés de uma estrutura que marca as nossas relações, né? Então, esse é o grande desafio, né? Ao mesmo tempo que há uma grande desigualdade baseada na questão racial,
há o desafio de superar essa lógica da democracia racial que faz com que a gente se sinta constrangido em discutir e fazer esse debate na sociedade de modo geral. Eu fico pensando, por exemplo, na escola, é muito comum, assim, sobretudo quando chega próximo ao 20 de novembro, né, aparecem algumas imagens, ao invés de discutir consciência negra, vamos discutir consciência humana, né? Isso tudo é reflexo de uma ideia de uma democracia racial, em que não se é necessário discutir essas peculiaridades nessa questão racial, e vamos discutir, sim, em aspectos mais gerais, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio de quem vai pensar e de quem quer discutir no espaço da escola essa questão. Denise, quer falar? Vou perguntar para a Meu Denise. microfone tá péssimo, vocês estão me ouvindo? Eu queria só marcar que essa visão que a gente vê, né, de que somos todos humanos, que somos todos iguais, os brancos e os negros, a cor não importa, ela é passada também para as crianças. Eu percebi isso hoje e eu posso falar depois um pouquinho mais, mas eu só queria dizer que, assim, isso é tão enraizado que eu na formação já tinha percebido isso e me chocava com isso, e hoje eu me choquei com a produção das crianças, com a fala das crianças em relação a isso. Fala um pouquinho mais. A Denise, ela. Acho que seria interessante. A Denise, ela fez uma produção textual com as crianças a partir de um trecho, né, do livro em que eu analiso um artigo. Acho que seria bacana você compartilhar, Denise, então, a sua experiência, que eu vou dialogando com o que você falar. Para depois eu falar, acho que é melhor, não? Você prefere? Então tá, Ou beleza. você quer que eu fale já? Se você quiser, a gente vai dialogando. Vocês Eu não não vão deixar a consegui gente ouvir. vocês não vão conseguir, vocês não vão deixar a gente agora curioso, né? Pelo amor de Deus. Isso aí. Vai, Dê, conta pra gente que furdúncio aconteceu na sua sala hoje. Então, eu me impactei muito, né, com o início do texto, e aí eu estaria lá substituindo o Vinícius na turma e eu resolvi fazer a proposta de ler para eles aquele trecho e um início adaptado, obviamente, do trecho do Vinícius. É a turma dele, então eles ficaram super felizes de ouvir. Eu mostrei o texto dele, né, impresso, e contei a história do Fael. E aí ia começar o debate sobre o que o Fael passou, né? Primeiro eu perguntei, se a gente pedisse para se a Denise pedisse para vocês, Denise sou eu, né? A gente tem uma esquizofrenia de falar na terceira pessoa, mas se eu pedisse para vocês que dissessem o que seriam quando crescessem, aí cada um falou uma profissão, um projeto, um emprego, né? Porque surgiu ser milionário, surgiu várias coisas. Beleza. E eu falei assim, então, e o Fael, será que ele poderia ser alguma dessas coisas? Aí eles, claro. E aí surgiu também a história do Michael Jackson, porque é racismo, porque ele quis ser branco por causa do racismo, da sociedade e tal. Então a gente fez um debate, era um tempo curto, né? E depois eu pedi que eles fizessem uma carta para o Fael, falando sobre o que eles achavam, né, da experiência que o Fael tinha vivenciado, se eles já tinham visto ou vivenciado alguma experiência desse tipo e o que, que nós poderíamos fazer para combater o racismo. Né? Eu não especifiquei na escola, mas era basicamente esse o nosso universo. Então surgiram várias coisas, manifestação, cartazes, mas aí dei a produção, acho que pequei depois, né? O professor faz uma proposta e depois avalia a proposta. Eu pequei porque eu fiz uma produção individual. Eu acho que se eu tivesse proposto uma produção coletiva, eu teria conseguido um aprofundamento maior no debate e na produção textual. Mas eu fui recebendo as produções e me chamou a atenção esse discurso homogeneizador
que diz que somos todos humanos e somos todos iguais. Na produção das crianças, é óbvio que eu não tive hoje tempo, né, para debater isso. Eu fui, assim, dialogando com cada criança que chegava com texto e eu lia e falava, mas é assim mesmo? Mas vocês estão lembrando que é crime? E aí muitos diziam, Rafael, não ligue para o que eles dizem, você é maravilhoso, você precisa se valorizar e não ligar para o que os outros estão falando. Nessa perspectiva de individualização do problema, né? E aí eu vou pedir, né, e conversar com o Vinícius para a gente dar continuidade a isso, fazendo esse debate, né? Eu lembrei o tempo todo que era crime, e aí sugeri algumas modificações, tipo assim, supera, ao invés, enfim, algumas coisas que, ao invés de superar, como é que a gente pode fazer para que ele, né, supere isso? Enfim, eles foram trazendo várias sugestões, e aí eu vou trazendo o que eu puder e lembrar. É só para marcar que, assim, é uma construção muito. O racismo ele é muito estrutural na nossa sociedade, né? Então a gente vê isso na infância, assim. Eles têm 9, 10 anos e eles reproduzem esse discurso. E eu aí dou a palavra para o mestre, doutor Vinícius, me ajuda. Não, eu acho que é isso, né? O racismo é um elemento que estrutura a nossa vida desde muito cedo, assim. Tem um trabalho, por exemplo, da Eliane Cavaleiro, que eu super recomendo, que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que ela vai analisar o trabalho, né, ela faz um trabalho de campo numa creche em São Paulo, e ela vai notando como desde muito cedo, assim, as crianças negras elas são preteridas em relação, por exemplo, ao carinho, a questão da quantidade, ela contou, né, durante o trabalho de campo, quantas vezes as crianças negras são acariciadas e em relação às crianças brancas são a diferença é brutal. No trabalho ela indica, por exemplo, né, uma ideia de que o corpo negro ele é mais forte, então por isso as crianças negras podem ficar mais tempo com a fralda suja, é, e a criança branca, né, ela é logo trocada, porque aí fica as marcas no corpo, coitada da criança. Não que a criança branca não precise ser trocada, mas como é que ela percebe que o racismo é um elemento que está muito presente, né, e que marca a experiência das crianças desde muito cedo, desde a educação infantil. E por outro lado, né, como eu tentei sinalizar, por existir essa ideia de uma democracia racial, a gente discute muito pouco o racismo, né? E como é que esse não é um problema exclusivo das pessoas negras, né? O racismo é um elemento que precisa ser discutido tanto por pessoas brancas quanto por pessoas negras, porque esse mecanismo ele produz subjetividade em pessoas brancas e pessoas negras, né? Então, e a gente tem pouca experiência disso. Assim, eu acho que uma coisa que foi potente desse trabalho, assim, que eu fui depois refletir sobre as ações que foram feitas, foi que a gente discutiu esse projeto durante o ano inteiro, assim, e as chances tiveram uma série de oportunidades de refletir e amadurecer, né, sobre como o racismo ele marcava aquele espaço, delas relatarem como é que elas lidam com essa questão. Então, foi um projeto interessante por esse fator, né? Então, Denise, não me surpreende o fato disso ter acontecido dessa forma que você relata, justamente pela falta, né, de espaços e de oportunidades que a gente tem para dialogar sobre essa temática. Fala, Claudinho. Eu quero falar, mas na verdade eu queria ouvir, porque Vini e Denise, vocês não sabem, eu acho, mas o Wallace Benjamin, que está aqui, é meu grande parceiro da Prefeitura do Rio e um professor do qual eu sou fã, e ele sabe disso, eu nunca fiz segredo sobre isso. O Wallace traz as temáticas que a gente discute aqui no Laboratório GC. O Wallace nos deu a honra de participar do nosso primeiro curso do Laboratório GC no Colégio Pedro II, onde a gente achou que a gente ia ensinar e a gente aprendeu um monte de coisa, inclusive com o Wallace. E o Wallace atua num território e numa modalidade de ensino que eu acho que ele poderia. Não se sinta obrigado, não, tá, meu amor? Mas, assim, eu acho que você teria muito que contribuir aqui com essa discussão que Denise traz, que o Vinícius colabora ali com a questão mais acadêmica, vamos dizer assim, né? Legitimando esse campo de discussão, mas eu acho que o Wallace poderia falar desse território que é a Maré e dessa modalidade que é a educação infantil e dos projetos que ele vem
desenvolvendo aí, não apenas com a questão do racismo, né, porque eu sou fã mesmo, eu acompanho os trabalhos dele, então com as questões de gênero, de sexualidade, de corporalidade. E aí, Wallace, como é que você pode trazer uma provocaçãozinha para a gente aqui? Claudíssima. Já não chamo mais Claudinha, chamo Claudíssima. Amo, sou apaixonado por você. É bom que esse encontro esteja sendo gravado para ficar mesmo registrado quanto eu amo você, tá? Vinícius, um prazer ouvir você, um prazer conhecer o seu trabalho, tá? Tem determinadas falas suas e olhares muito importantes e que ressoam em mim de forma assertiva, assim. Quando você começa falando, por exemplo, da importância dos registros, para gente que trabalha na educação infantil, isso é fundamental, sobretudo porque a gente trabalha com a primeira infância, que ela é muito negligenciada no geral, né? Quando a gente olha para os bebês, então, acho que quanto menor a faixa etária, mais negligenciada enquanto existência, enquanto importância, enquanto potência, essas crianças elas são, né? E aí, esses registros eles são fundamentais, sobretudo, é uma marcação da prática docente, é uma marcação, sobretudo, do existir dessas crianças, das potencialidades dessas crianças dentro desses territórios que a gente atua. Para mim, registro é um tema caríssimo, assim. E quando você fala de literatura infantil, né, literatura afro-infantil, acho que é de extrema importância. A gente já entende, já está pacificado que a literatura é um espelho, né? É um espelho, ela ao passo que também educa os nossos sentidos, educa a gente para um encontro, educa a gente para o encontro com o outro, ao passo que nos humaniza, também alguma medida, como é que eu posso dizer, salva o outro de um certo apagamento, né, de quem o outro é, do que o outro pode. E aí acho que a literatura afro-infantil ela traz essa perspectiva fundamental nesse sentido de educar a gente para esse encontro com esse diferente, esse outro. É, é fundamental esse trabalho que se traz, né? Que é ao passo que também educa, ao passo que também conscientiza, a, traz essa autoimagem positiva, enfim, para mim é perfeito. E trago experiências, Cláudia sabe, trago experiências. Eu queria só comentar, eu acho que dialoga um pouco com a sua perspectiva de trabalho, por sinal. Trabalho muito hoje eu não estou em sala de aula, não sei se Claudinha sabe, estive em sala de aula até final do ano passado, agora eu estou na gerência de educação infantil como assistente, acompanhando o trabalho, orientando o trabalho pedagógico, mas trago as experiências de 6, 7 anos em salas de pré-escola, e muito na perspectiva da escuta, e experiências pensadas a partir da escuta das crianças. E ano passado eu vivi uma experiência de ouvir de uma criança branca a seguinte pergunta: o que que é negro? Mas o que que é negro? Um menino branco me pergunta, faz essa provocação, e eu, enquanto docente, enquanto educador, eu não poderia. Eu tinha que dar uma resposta. Eu precisava ser responsável nesse aspecto, né, de escutar e responder com o meu planejamento, com as propostas que eu tinha, com a minha responsabilidade enquanto docente. E aí pensei, já tenho entendimentos que as relações étnico-raciais precisam perpassar todos os projetos no decorrer de todo o ano, né? Mas essa pergunta me pegou, me enlaçou, e eu tive que responder com o projeto. E aí eu trago música,
eu trago Kilson de Oliveira, eu trago Milton Nascimento para a roda, eu trago Djavan, eu trago diversas personalidades, né, diversas referências da cultura, próximas das crianças também, né? As crianças gostam de música, perfeito, então MPB, né? As crianças sabem muito de futebol, então vamos trazer referência do Pelé. Se as crianças não sabem o que é, nunca ouviram falar sobre o que é racismo, acho que a gente pode também. Eu acho que é importante a gente nomear as coisas também. Não é porque são crianças de 4, 5 anos que não podem saber o que é racismo. Então, é importante que se nomeiem as coisas que acontecem. Então, levei Vinícius Júnior e acho que a parte mais emocionante desse processo, que foi longo, não foi pequeno, não foi curto, perpassou também autorretratos, sabe? Mas fecha, ou na verdade não fecha, né? Se conclui, é uma conclusão, não se fecha. Com uma conversa muito emocionante em que eu trago a figura do Pelé, eu trago também o Vinícius Júnior, uma criança reconhece o Vinícius e a gente fala sobre o que aconteceu, os episódios de racismo vividos pelo Vinícius. E aí, é, sem orientar nada, só escutando, só observando, eu vi crianças de 5 anos se comprometendo em defender uns aos outros, sabe? Tipo, eu conto o que acontece, aí uma criança diz, eu defendo ele. Com essa expressão mesmo, essa construção, eu defendo ele. E aí as outras crianças vão se comprometendo e elas já se reconhecendo enquanto negras umas nas outras, elas começam a dizer, mas se você defende o Vinícius, você também defende o Thales, a Sofia. Aí vem também as outras referências, você defende o Milton, você defende o Djavan, é muito... Eu saí, eu entendo aula como acontecimento, e eu digo que esse encontro, essa aula foi uma das coisas mais lindas que eu vi acontecendo. E aí, enfim, é um episódio que eu queria contar, acho que eu falei muito, também quero muito escutar, mas é porque eu me reconheço nesse pedaço de espelho que você me oferece enquanto experiência, sabe? Eu me reconheço nesse compromisso, me reconheço na importância, no valor de uma prática pedagógica comprometida com a equidade racial, sabe? Eu entendo, eu sou freiriano, não tem como, né? A gente não pensar projeto pedagógico, não tem como a gente não pensar planejamento de aula como projeto e planejamento de sociedade. Não tem como, eu entendo dessa forma e me reconheço nesse momento com vocês aqui. Obrigado, viu? E desculpas tomar tanto a palavra. A palavra de vocês é mais importante, mas eu agradeço. Imagina, foi um prazer, assim, ouvi-lo, assim, me fez refletir sobre várias questões, assim, fundamental. E eu acho que o trabalho com a educação infantil, né, é tão relevante, né, para essa questão, para várias questões, mas para essa questão em específico, né, e como eu falei, desde muito cedo essas crianças experienciam o racismo e ofertar, né, por meio do trabalho feito, só me agapar demais, gente, desculpa, por meio de projetos como você relatou, assim, eu acho que é fundamental para que as crianças expandam, né, e pensem outras possibilidades do que quer ser negro, né, inclusive para as crianças brancas também, né, repensarem, porque o racismo marca não só a subjetividade de pessoas negras, mas também a subjetividade de pessoas brancas, né. Eu acho que esse trabalho que você relata, ele é muito rico em vários sentidos, mas nesse em particular. Claudinha, se você puder voltar lá para a apresentação, que aí eu vou dialogar com outros aspectos que o Wallace trouxe, mas aí, para não fugir da fala também, enfim, vou seguir a apresentação. Se Giovana, Janil, se quiser também relatar, conversar, a gente está à disposição. Foi um prazer ouvir o Wallace. Eu ouvi mais Tudo bem, relatos. obrigada.
Isso, eu acho que está fechado, Cláudio. Desculpa, é que tem umas coisas que acontecem às vezes aqui que eu juro que eu queria entender, gente, mas eu não consigo. Foi. Porque estava aqui, não estava aqui agora? Eu compartilho aqui o meu. Tá aberto aqui. Está aberto aí? Tá sim, deixa eu compartilhar Mas aí aqui. você não consegue enxergar. Eu enxergo a apresentação, não tem Tá, problema fica à não. vontade, tá? Desculpa, sumiu. Imagina. Apresentação. Denise está falando que no final queria ler um pouquinho uma das cartas que ela. Ah, quando você me mandou as cartas, eu fiquei super feliz, Denise. Apareceu aí, gente? Vai aparecer, ainda Já não. vou abrir. Deixa eu abrir a porta aqui pra minha gata, gente, rapidinho. Ó, É porque desaparece o negócio, gente. Eu queria entender. apareceu aí? Ainda não. Mas vai aparecer porque. Meu Deus, minha internet tá muito. Agora foi. Tá, Neuza Santos Souza. Ah, beleza. Então, nesse trabalho, né, eu dialoguei com várias autoras, Jamila Ribeiro, Paulo Freire, trago Paulo Freire, o conceito de anúncio, de denúncia e anúncio, é, e a Neuza Santos Souza é uma grande referência, né, para se pensar a questão da construção da identidade negra, né, então eu trago um trecho do trabalho dela no artigo que diz o seguinte, ser negro não é uma condição dada, a priori, é um vir a ser negro é tornar-se negro, né? Então, eu acho que isso dialoga um pouco com o que o Wallace trouxe, né, em relação a ofertar para essas crianças, né, uma série de possibilidades que tornem, né, esse processo de tornar-se negro um processo positivo, né? Então, ao assumir a perspectiva defendida pela autora, podemos pensar, né, como é que a escola pode contribuir para que esse processo ele seja positivo, né? Quais são as potencialidades da escola e de suas práticas cotidianas nesse processo de tornar-se negro, né? Então, a partir dessa pergunta, né, a gente deu início, então, ao projeto, né, que eu relato no... Nossa, passou muito, deixa eu voltar aqui. Que eu relato no artigo. Deixa eu ir pro próximo. Então, apareceu aí o início do projeto para vocês, gente? Você está... Sim, está aparecendo. Sua foto com as crianças, o início do projeto. Beleza. E aí, Wallace, eu comecei justamente com uma turma de educação infantil, né? E aí eu fiquei pensando, né, como atrair as crianças para a leitura, como é que aproxima as crianças da proposta do projeto. E aí, por acaso, eu ganhei essa boneca de aniversário de uma amiga, uma boneca de pano negra, e aí eu estava planejando assim a aula, né, os primeiros dias, e aí eu falei, por que não levar a boneca e dizer que ela saiu do livro para contar a história junto comigo, né? Então, eu decidi pegar essa boneca que eu tinha ganhado de presente de aniversário para levar. E aí falei para as crianças, né? Fiz uma dinâmica lá para que elas pudessem ver a boneca e falei para as crianças que a Maria Mariô, que era a personagem da história, né? Uma personagem narradora, ela saiu do livro, ela ficou tão animada de conhecer a escola que ela decidiu sair do livro para contar junto comigo, né? A história do livro. E as crianças, elas super embarcam na proposta, né? Então, elas ficaram super empolgadas com a boneca. No início, houve um estranhamento, né? E isso já ocorria na escola, porque em conversa com os demais professores, né? A gente tinha a percepção de que as bonecas negras eram preteridas na hora da brincadeira, então o fato de ter uma boneca negra ali junto comigo, a princípio, gerou uma estranheza, mas eu achei interessante que as crianças começaram a fazer algumas perguntas, né? Quando eu apresentei a boneca, perguntaram, por exemplo, qual era o nome dela, se ela realmente tinha vindo do livro. Eu falei, claro, ela veio do livro, veio contar comigo a história. E uma das perguntas me chamou bastante atenção, que foi a pergunta se eu era pai dela, né? Então, o que eu acho que essa pergunta ela demonstra, né? Primeiro é o reconhecimento do meu pertencimento racial. Eles me reconhecem como professor negro, reconhecem a boneca como uma pessoa negra, e eu acho que um aspecto positivo, né, desse trabalho inicial foi o fato da gente pensar categorias raciais, né, de identificação, não como mecanismos
discriminação negativa, mas como mecanismo de reconhecimento, de pertencimento. E aí eu falei que não era o pai dela, mas apesar de ser negro, como a boneca, não era pai, ela era uma personagem do livro. E aí eu perguntei também para as crianças, né, quem mais se reconhecia, quem mais tinha a pele parecida, né, comigo e com a boneca. E aí foi interessante perceber, né, como é que as crianças elas se auto-percebiam, né? E era muito comum alguns relatos, por exemplo, de crianças que não utilizavam lápis de cor marrom para pintar sua pele. Então, esse movimento da educação infantil, né, de pensar a construção da identidade da criança, os vários aspectos dessa identidade, né, pensar a questão da cor da pele, eu acho que isso foi interessante nesse início do projeto, né, pela possibilidade que foi criada a partir da utilização dessa boneca com as crianças. E aí a boneca Maria Mariô é uma personagem incrível, assim, eu vou... Quem não leu o livro, eu recomendo, assim, a leitura. O Rafael, né, o Fael, como eu sinalizei no início, né, ele, por conta, né, de uma estrutura racista, por conta dos apelidos, ele decide, né, como uma saída para esse problema que ele tem vivenciado, se tornar branco, né? E o modo como o Júlio Mili Braz construiu a narrativa, ele tenta contrapor o pensamento apresentado pelo Fael a partir do ponto de vista da boneca, né? A boneca, ela questiona, ela faz... ela gera uma série de apontamentos e questionamentos ao longo da narrativa que vai fazer com que o leitor, né, e o próprio Fael, ele reflita sobre os motivos que o fazem querer ser branco, né? Então, eu trouxe um trecho da obra, eu acho que vou ler rapidinho para vocês, né? Então, ela diz, ele diz, né? Ser branco é bom, garantia. Quando eu for branco, ninguém vai mais implicar comigo. Eu quero ver o Ramonzinho me chamar de carvão quando eu for branco. Para ele, o Cid Bandalheira ia ajudá-lo. Ele sabe o endereço do Michael Jackson e quando a gente pedir, ele vai dar. Aí nós vamos lá, perguntamos ao Michael Jackson como foi que ele fez, e nós dois ficamos branquinhos, branquinhos. Legal, não é? Legal, não é, Maria? Não gostei, não. Ser branco é bom? Por que ser branco é bom? E se ser branco é bom, por que ser negro também não pode ser bom, né? Então, essa parte final, acho que ela é fundamental, assim, para a gente pensar com as crianças, né? A forma como pelas quais a cor da pele pode ser utilizada como instrumento para a produção tanto de privilégios quanto de desigualdade, né? E aí foi interessante que esse livro, apesar de ser um livro pequeno, eu fui lendo com as crianças ao longo de algumas aulas, né? Então, quando terminava a leitura, eu abria uma roda de conversa, um bate-papo, para que as crianças pudessem também relatar, né, as impressões que elas tiveram em relação à leitura que foi feita. E aí foi um momento interessante de a gente pensar a questão, né, é, de como o racismo é reconhecido pelas crianças como um elemento presente na escola, de ouvir também as crianças em relação a essa questão, né? Quais eram as experiências que as crianças traziam. A princípio, por exemplo, né, os xingamentos pelos quais o Rafael passava, né, dos quais ele era vítima, foi reconhecido como uma forma de bullying, e aí foi interessante perceber como é que ao longo do processo as crianças foram elaborando de forma mais aprofundada essa questão e apontando de fato como manifestação de racismo, né? Eu acho que é isso, dialoga um pouco com o que o Wallace trouxe em relação a nomear as opressões, né? Eu acho que é fundamental a gente criar mecanismos de discussão com as crianças que instrumentaliza essas crianças a pensar o que elas têm sofrido, né? E perceber que não é um problema delas, né? É um problema da sociedade. Então, eu acho que nomear essas opressões é um passo fundamental. E ao longo do projeto, sim, as crianças foram então relatando essas questões pelas quais elas passavam. E aí eu gosto de demarcar, né, que essa é uma discussão que envolveu toda a escola, crianças negras e brancas, né, e pensar também de que modo as crianças brancas elas estão envolvidas nessas relações raciais e qual é o papel que elas desempenham em relação à reeducação dessas relações raciais, né? Então foi muito interessante ver esse processo de reflexão, tanto por parte de crianças brancas quanto por parte de crianças negras durante esse debate. Então, a roda de conversa, após a leitura do livro, ajudou a tecer um espaço de acolhimento, de escuta, tendo em vista o aparecimento de relatos por parte das crianças sobre a presença de apelidos como macaco e cabelo duro no espaço escolar, né? Então, foi bacana, né, que as crianças, ao ler
a experiência do Fael na obra, né, elas se sentiram confortáveis de sinalizar que também elas eram vítimas desse processo no espaço escolar, né? Então não era uma coisa que estava apenas no livro do Júlio Emílio Braz, era uma coisa que elas vivenciavam, né? Então, faz essa leitura, criar esse espaço de diálogos com elas foi fundamental para que elas se sentissem à vontade de expressar também essas violências pelas quais elas estavam passando, né? E a gente pensar e refletir junto com a turma o que poderia ser feito. E aí eu trago, né, como eu falei com vocês, dialogando com a Djamila Ribeiro, né, ela diz, desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre a sua condição racial. O início da vida escolar foi para mim um divisor de águas. Por volta de 6 anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Neguinha do cabelo duro, neguinha feia, foram alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser diferente, o que quer dizer não branca, passou a ser apontada como um defeito. Comecei a ter questões de autoestima, fiquei mais introspectiva e cabisbaixa, fui forçada a entender o que era o racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Berth, não me descobri negra, fui acusada de sê-lo, né? Então, é muito comum ao ler, né, textos, obras sobre a questão racial, de como esse é um elemento que marca a sociabilidade das pessoas desde muito cedo, né? Então, desde a educação infantil, a gente precisa trazer essa temática para a sala de aula, né? Para discutir com essas crianças, instrumentalizá-las, para que elas possam ter condições, né, de analisar o modo como esses aspectos impactam a, as suas sociabilidades, né? Então, acho que é fundamental criar esse espaço justamente porque elas são, desde muito cedo, vítimas do racismo. Ô, Vini, aproveitando que a Carol está aqui, Carol Monteiro, nossa companheira lá do Pedro II, se eu não me engano, aí a Carol vai me consertar se eu estiver errada, o Daniel Munduruku fala isso num dos livros dele, né? Ele fala assim, eu não sabia que eu era índio. Eu soube que eu era índio o dia que eu entrei numa escola e alguém me chamou de índio. Porque na minha comunidade, ninguém falava sobre isso. Eu era eu, né? E aí, quando começaram a me apontar e a me xingar de índio, aí eu entendi o que era ser índio nessa sociedade, né? E é meio que a Djamila falou ali, né? Eu não encontrei a minha identidade negra, eu fui acusada de ser negra. Então, essa matriz, né, Vini, que a gente está sempre trazendo aqui no nosso laboratório, né, essa matriz de exclusão, ela tende a buscar as características identitárias, as características que são apenas características, e culpar as pessoas por terem essas características. Então, é o corpo preto, é o corpo indígena, é o corpo gordo, é o corpo LGBT, é o corpo trans. E aí, o que né, que a gente vê em alguns estudos, o que é dissidente, o que não está em conformidade com uma normatividade imposta, precisa ser excluído. A lógica é essa. Tem que ser excluído. E aí o papel que o Vini está trazendo, que o Wallace trouxe, que a Denise salientou hoje aqui, o nosso papel, enquanto pessoas que trabalham com inclusão de um aspecto mais lato sensu, né, mais amplo, de compreender que essas discussões não estão resolvidas socialmente. Muito pelo contrário, que parece assim, mas meu Deus, isso já foi, já superamos essas discussões. Nós não superamos. O que é diferente da normatividade continua sendo o tempo todo algo que precisa ser excluído de um acordo entre pessoas com privilégios. E a escola não pode fingir que a partir de uma inclusão que existiu em 1996, sei lá, que isso está resolvido. Isso não está resolvido. Denise mostrou isso aqui hoje, o Wallace trouxe, se Carol falar, com certeza
vai trazer também esse aspecto, e é por isso que a gente está aqui, né? E é por isso que a gente precisa estar falando sobre isso ainda no ano de 2024. É por isso que a gente precisa estar falando isso nas formações, com professores, né, Vini? Desculpa aí, estendi um pouco demais, Não, perfeito, perfeito. mas é porque a gente não pode entender que isso está resolvido, porque não está. A gente ainda está engatinhando no currículo, engatinhando nas ações pedagógicas para fazer uma inclusão realmente que não queira extirpar quem está fora da normatividade. Eu penso assim, né? Eu acho que é reconhecer que a escola, né, é uma gota no oceano em relação à sociabilidade das crianças, né? Essas crianças, elas, e aí pensando a partir da perspectiva racial, elas estão assistindo televisão, vendo rede social, em contato com familiares, e todas essas relações são marcadas pela questão racial, né? Então, a escola ela pode se colocar como contraponto a isso, né? A essa construção que, por vezes, é muito perversa, ou ela pode reforçar no momento, na medida em que ela não se propõe a discutir essa temática. Então, acho que é reconhecer e perceber a importância do espaço escolar nesse processo, né? Eu acho que de contraponto, né, ao que é colocado por essa estrutura racial, essa estrutura societária bem racista. E aí, gente, foi muito interessante perceber a ressignificação da relação, né, com o pertencimento étnico-racial. Como eu falei na obra, né, a Maria Mariô, ela se contrapõe, né, à ideia inicial do Rafael, e aí eu trouxe um trecho da fala dela que ela diz o seguinte: eu estou muito satisfeita com a minha cor, sou pretinha e sou feliz, né? Então, a personalidade forte da Maria, da personagem, e o fato dela ter saído do livro para narrar a história, talvez tenham contribuído para o modo como as crianças ressignificaram suas relações com a Mariô. No início, assim como a professora que recebeu a boneca na história, as crianças também estranharam o fato da Maria Mariô ser uma boneca negra. No entanto, aos poucos ela conseguiu conquistar toda a escola. E aí eu vou mostrar um trechinho de uma coisa muito fofa que aconteceu. Eu estava chegando para dar uma aula, né, na sala de leitura ainda, trabalhando com um projeto. Aí a professora do segundo ano me procurou e falou assim: Vinícius, você combinou alguma festa da Maria Mariô com as crianças? Eu falei: festa? Não combinei festa. Ah, porque as crianças trouxeram o bolo, vão fazer uma festa surpresa para Maria Mariô, que é aniversário dela. E aí, falei, então vamos fazer, já que elas trouxeram o bolo, já que vai ter festa, então vamos cantar esses parabéns. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo desse acontecimento na escola, assim. Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho. Eu preciso interromper, Cláudia, essa aqui, ou posso partir para outra para ver se aparece? Eu acho que precisa interromper essa e agora compartilhar uma guia. Tá, deixa eu então compartilhar esse vídeo com vocês, porque foi muito fofo, gente. É... Guia. Enquanto você compartilha aí, Vini, quem fez esse bolo? Fiquei interessada agora. Cara, acho que foi os familiares, assim, das crianças, porque elas chegaram com Então, tudo então pronto. esse trabalho ele foi muito além, né, das carteiras escolares, né? Porque imagina você chegar em casa e falar: mãe, eu quero fazer um bolo. Para quem? Para Maria Mariô. Mas quem é Maria Mariô? Né? Verdade, verdade. Eu não tinha me dado conta disso. Mas foi muito engraçado, porque eu não organizei nada, assim, eu só cheguei e aí eu ia dar aula para essa turma, e aí a professora me contou isso. Ah, a turma decidiu organizar uma festa surpresa para Maria Mariô. Ela tá aparecendo aí para Vini, vocês? vê Né? se você consegue aumentar, porque tem um quadradinho ali que aumenta, não tem? Vou aumentar aqui. Mas apareceu para vocês? Apareceu. Tá, deixa eu aumentar o som também. Da play aqui. Aumentou? Aumentou, tá ótimo. Tá. É curtinho, mas é muito fofinho. É maravilhoso. E aí foi muito, muito bacana perceber como é que as crianças elas foram ressignificando a relação com essa boneca negra, né? Assim, de um estranhamento inicial, elas decidiram então fazer uma festa para Maria Mariô. E aí
essa turma do segundo ano, mas eu percebi também, assim, nas turmas maiores, né, como é que foi bacana, por exemplo, aparece a questão de gênero na obra, porque o Fael, em determinado momento da história, convida, né, um colega para brincar com a Maria Mariô, aí o colega falou assim, como assim, menino brincar de boneca? Isso não existe, tal. Gera uma discussão a partir da questão de gênero, e aí eu fiz uma oficina com a turma de quinto ano, que era uma oficina de júri. Não sei se vocês já fizeram, assim, eu dividi a turma em três grupos. Um grupo era responsável por defender a ideia de que meninos podem brincar com bonecas. Um outro grupo defendia a ideia de que meninos não podem brincar com bonecas, e um outro grupo decidia, a partir dos argumentos apresentados, o veredito final, né? E aí foi interessante também perceber como é que as crianças elas reelaboravam argumentos para essa discussão, né? E aí, essa foto que eu trago na apresentação foi uma oficina de bonecas da Biomis, que foi feita com toda a escola, assim, porque as crianças definiram que essa questão de menino poder brincar com boneca ou não é uma besteira, o menino pode brincar com o que quiser. Então, toda a escola fez uma oficina de bonecas da Biomis, né? Então, as crianças participaram dessa oficina. Aí tem foto, né, da festa da Maria Mariô, dos meninos, né, na oficina de boneca Biomi, né? Foi um evento bem bacana que mobilizou todo o conjunto da escola, assim, foi bem interessante. E aí a oficineira, que é a Gleice, ela trouxe uma discussão, né, sobre a questão da biomi, muito a partir da visão mitológica, de que eram formas de que mulheres escravizadas, né, faziam para que dessem presentes para suas filhas e tal. Então ela trouxe essa visão mitológica em relação à biomi, e eu acho que para a proposta do projeto, né, foi ok, né? A gente estava nesse processo, né, de ampliar a perspectiva em relação também ao continente africano, porque a ideia da Abaomi, a partir dessa perspectiva, é de que ela não tem um rosto, né, definido, porque contempla a ideia de uma diversidade étnico africana, né, que quando a gente pensa no continente africano, é um continente diverso em relação à questão dos grupos étnicos que compõem esse território. Então, uma das ideias, né, mitológicas da relação da boneca Biomi é justamente representar essa diversidade. Então, ela traz, durante a oficina, esse debate, né, e as crianças puderam construir suas bonecas e levar de presente para os seus familiares, né. É, Deixa eu ver. Eu acho que basicamente é isso. Aí eu não eu esqueci de botar as considerações finais, assim, mas em relação ao projeto, né, o que a gente notou foi de fato, né, a possibilidade de criar um espaço para discussão com as crianças em relação à temática na escola, e também as professoras de educação infantil, por exemplo, relatavam que depois do projeto as bonecas negras eram disputadas, assim, todos queriam ser pais e mães das bonecas negras da escola. E as crianças negras começaram a se pintar de fato, né, com lápis de cor marrom. Então foram alguns desdobramentos do projeto que a gente considera como frutos dessa proposta, né? E também o fato de ter sido de ter o engajamento de todo o corpo docente em relação à proposta. Nós tivemos a oportunidade de levar o Júlio Emily Braz da escola para conversar com as crianças, né? Então, as crianças puderam elaborar perguntas, fizeram cartas para o Júlio Emily Braz. Eu não coloquei foto, mas depois eu posso compartilhar com vocês o registro da visita dele na escola, assim. Então, em linhas gerais, assim, é basicamente isso. E aí a gente pode ir conversando mais, né, a partir do que foi apresentado. Denise, quer falar? Vamos lá? Então, gente, já tentei aqui meu microfone várias vezes, mas não rolou. Então, eu tiro o fone para poder falar com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Primeiro, queria salientar que essa história da Biomi é uma lenda. Eu pesquisei e descobri que existe uma paulista que é a criadora da Biomi e tal. Eu acho que é importante a gente dar crédito. Eu não sei agora como fazer isso. Mas eu queria ler, e eu não sei se eu vou conseguir, porque tá difícil, mas acho que eu vou conseguir. A letrinha da criança
é um pouco complicada, mas é muito lindo e eu preciso compartilhar com vocês. Todos me ouvem bem? Porque eu tive que sair da sala e agora eu tô a foto Para a gente tá normal, da para a gente tá carta. normal. Então é 20 de agosto de 2024, e aí a criança escreve: Fael, cara, não fica. Peraí, só um pouquinho, gente. Não fica triste. Nós iremos acabar com isso juntos e fazer o mundo melhor do que é hoje. Minha família já passou por isso. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Mas uma maneira de motivar o povo é fazer cartazes e juntos vamos acabar com o racismo. Vamos fazer bilhetes, vamos fazer isso juntos. Iremos botar um fim nisso. Todos e todos, em todos os países. E isso é crime. Não interessa o país, o estado, nem a cidade, nem o bairro, em lugar nenhum em que está aqui dentro, o que está aqui dentro, vai parar. Acredite. Tchau, tchau. Essa foi uma das cartinhas da sua turma, Vinícius, hoje. Legal. E isso nos dá um pouco de esperança, por isso eu quis trazer. Adorei. E é isso, né? Deixa a Vinícius se recuperar, mas é isso. A gente não pode perder esse fio com a realidade, né? Quando a gente traz essas histórias que são teoricamente ficção, né? Emílio Braz escreve histórias de ficção e que a gente vê o espelho dessa discussão na tua vida. Ele escreveu assim: a minha família já passou por isso e eu fiquei muito triste. Essa empatia, né, no sentido de se ver nesse lugar e entender que essa dor não tem mais que continuar. A Bell Hooks nos fala isso, né? Foi pela dor que eu vim estudar. Eu queria acabar com isso, dentro e fora de mim. E aí, eu vou puxar minha sardinha para, né, o meu foguinho aqui, Vini, de licença, mas quando a gente fala do corpo gordo, quando a gente fala do corpo LGBT, quando a gente fala dessas outras questões, sem de maneira nenhuma apagar a questão étnico-racial, porque ela é preponderante a um monte dessas discussões que a gente está trazendo aqui agora, né? Se não for esse o papel da escola, eu não sei mais qual é o papel. Porque quando a gente tem lá 4 pilares da educação, uma das perninhas é aprender a ser, aprender a ser. E você vê pouca gente discutindo isso. Aprender a ser. E a outra perninha é aprender a conviver. E a gente está envolvida com essa discussão de aprender a aprender, né? Aprender a conhecer, que é metade da casinha de pé. Até a própria discussão neoliberal está dizendo que é importante aprender. O que é aprender a ser nessa discussão que Vinícius nos brinda hoje aqui, né? De que modo eu vou aprender a ser negro, como Djamila, se não me engano, falou lá atrás, né? Eu tenho que aprender a ser negro dentro de uma sociedade que está querendo
extirpar o diferente, eu tenho que aprender a ser gorda, eu tenho que aprender a ser lésbica, eu tenho que aprender. Aonde que vai ser isso? Na própria sociedade que está querendo extirpar e detonar com esses corpos? Ou nesse espaço que o Vini nos trouxe aqui agora há pouco, que é o espaço de tensão e de resistência, que é o espaço escolar. Esse espaço que a gente considera privilegiado de formação de sujeitos, de pessoas, enfim, do que vocês quiserem classificar, ele é esse espaço que precisa desmanchar o que está dado, né? Desmanchar o que é normativo. Por quê? Porque eu quero? Porque virou moda? Não, porque isso não está dando conta e porque isso gera sofrimento. Gera sofrimento para as crianças, gera sofrimento para os professores, gera sofrimento longitudinalmente. Essas marcas que o Vini chamou lá atrás, essas marcas vão ter reflexos ao longo de toda a nossa vida. Não apenas na tenra idade, não apenas na criança que não recebe o carinho na creche porque é negra, não apenas porque a fulana é gorda e foi chamada de baleia. No futuro, várias das nossas ações serão impactadas negativamente por conta dessa construção fragilizada de estima, né? E a Denise está falando aqui, ó, que experiência maravilhosa se iniciou hoje com essa proposta. Já quero voltar com o Vini na turma para aprofundar essa discussão e a reescrita desses textos. Aí, Vini, tu arrumou um trabalho para se coçar aí, hein, cara? Já topo, Denise. Foi engraçado que eu trabalhei com esse livro em 2019 e depois eu nunca mais trabalhei com ele, assim, eu fiquei pensando por quê? Engraçado, né? E foi uma experiência tão bacana, mas eu super topo reler com a turma a obra, e, enfim, pensar ações nesse sentido, né? Acho que vale, é necessário e urgente. Eu também estava querendo ouvir a Janilce, a Giovana, a Carol, a Silvana, que estão por aí. Vocês não são obrigadas, não, tá, meus amores? Mas seria importante saber, conhecer um pouquinho das experiências, saber como é que vocês percebem isso na sala de aula de vocês, ou não na sala de aula, mas no contexto geral. Quem queria falar? Ó, Janilce aí, que maravilha. Boa noite, gente. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então, parabéns, Vinícius. Muito. Seu trabalho está ótimo. A leitura, assim, está maravilhosa, assim. A gente já começa o artigo querendo ler, querendo ler. Muito bom mesmo. Parabéns. Então, o meu chão da escola é um pouco diferente de vocês, né? Que eu percebi aqui, vocês são a maioria de escolas públicas, né? Nesse momento, findando o curso de pedagogia, indo para uma escola privada, e eu vejo muito isso, né? E é muito, muito, muito latente, né? Então, na sala que eu estou, tem 19 estudantes, né? Eu não falo mais crianças, eu falo estudantes, são do 6º ano, então eu tento pegar mais essa palavra estudante. E automaticamente tem umas 3 ou 4 crianças que são fora da realidade de uma escola privada da Zona Sul, né? E uma estudante que fica mais evidente, né? Fica mais evidência. Assim, acho que a todo momento, né? Ela vai sofrendo essa questão do racismo, né? E todo mundo já percebe, né? Todo mundo comenta isso, já que ela é a única, né? Que vai com a roupa da escola, não é obrigada a ir com a roupa da escola, a escola tem uma camiseta, ela vai com essa camiseta sempre. E tudo que acontece na sala de aula que ela vai questionar, que ela quer falar, ela é sempre assim, questionar. Nossa, você não entendeu isso? Nossa, por que você está falando isso? E riem, né? Riem junto, né? Não só os seus colegas ali de sala, mas também alguns professores em algum momento riem. E eu fico assim, sabe, tentando entender, né? E assim, não desmerecer o trabalho de ninguém.
a vida, né? E acho que assim, acho que não é interessante você entrar em sala de aula e dizer, eu tenho 20 anos aqui nesse local e você não enxergar o seu estudante que está ali com você, né, sofrendo racismo, né? Eu acho que toda essa questão que a gente está falando hoje, racismo, gênero e tudo mais, acho que ela vai balizar hoje, como a Cláudia falou, que a gente está caminhando, e isso vai perpassar de uma formação continuada também, né? Beleza, tenho 20 anos já, e aí? Né, o que, que eu vou fazer agora? Recebendo estudantes diferentes da minha vivência escolar, né, da minha vivência social mesmo, enfim. E isso às vezes mexe comigo porque assim, a escola entende e nada é feito, né? E tanto entende que é muito, é muito, não sei, me mexe muito, sabe? Eu ouvi de uma outra criança, né? Que é dali mesmo, Zona Sul, falar que ia sair da escola. Aí o outro menino foi e falou, não, porque tu vai sair da escola, cara, por quê? E ele fala, né? Ele fala lá o nome da escola, a escola não é inclusiva. Aí eu falei, beleza. Ele teve essa noção, que a família, ele teve essa noção que não é inclusiva, mas também ele está aqui em sala de aula fazendo racismo com uma outra colega, né? Porque a colega não é da classe social dele, então a colega não pode falar, a colega sempre está errada, né? E essa menina sempre me chama, eu posso te dar um abraço? Pode, posso te dar um abraço? Pode. Hoje mesmo ela falou isso. Conversou o que aconteceu como ela foi na prova de história e tudo mais. E na segunda-feira ela estava sozinha. Ela, ninguém quer conversar comigo, né? Eu tô aqui um pouco sozinha. Aí eu comecei a conversar com ela, ou seja, exclui mesmo, sabe? O racismo, ele te exclui, sabe? E pessoas da escola que têm poder para isso, né, movimentar para isso, levar alguém para debate, para discutir, entrar em sala, falar sobre, e não faz nada, sabe? É muito horrível, né? Eles estão assim, não quero desmerecer, mas assim, não é que a questão, tá desmerecendo. É muito fácil, só falar, eu tenho 20 anos aqui, pronto, acabou. Você quer dar sua aula e vai embora. Eu sei que de vez em quando é, o professor está ali só, sabe, naquela coisa de ensino fundamental 2 é aquilo, entra numa sala, sai em outra, entra numa sala, sai em outra, mas assim, gente, não é possível não conseguir perceber e você não ter uma hombridade de chegar e falar assim, coordenação, está acontecendo isso, a gente tem que ver, as coisas estão mudando, já é outra questão, sabe? E assim, é na cara, a própria coordenação fazendo isso, sabe? A coordenação vai passar um recado e o garoto falou, ela falou, gente, atenção todas e todos. Aí um estudante falou, e todos, ela, para mim é só todas e todos mesmo, todas e todos, porque eu sou do século XIX. Aí eu falei, gente, que isso? Falei, gente, que isso? Sabe? Cortou, acabou com a criança, né? Acabou com o estudante ali, né? Todos para ela não existe. Eu sou do século. Eu falei, gente, que isso, sabe? E vai seguindo, né? E vai seguindo. Que bom que hoje, no chão da escola pública, estão se fazendo essa proposta, né? Esse trabalho que o Vinícius vai mostrando, né? Então, dialogando de formas diferentes, mas ainda esses estudantes que estão ainda nessa questão do que sofrem o racismo, questões de gênero, desigualdade social, eles realmente estão sofrendo a cada dia, assim, a cada dia. Você vê o rosto da pessoa, assim, da estudante triste, porque não tem ninguém para conversar, a pessoa te exclui, quer te dar um abraço, e às vezes a pessoa foge do abraço e diz que está fazendo. É muito, muito horrível, sabe? Acho que é o que o Vinícius falou, né? Ele traz muito essas palavras no texto dele, no artigo dele, que eu achei muito interessante mesmo, né? Como professora, a gente está, a cada dia mesmo, nosso trabalho que a gente faz é anunciar e denunciar, sabe? Eu acho que é isso que a gente faz a cada dia. E eu fico pensando, né, de que forma, né, a gente usa isso numa escola privada, né? Aí eu fico pensando já nisso, de que forma você movimenta essa questão aqui para fazer entender, né? E é complicado, é muito difícil. É só essa questão mesmo que eu queria trazer aqui. E foi muito bom ouvir vocês.
Janice, eu acho que, enfim, são muitos desafios mesmo, né? Sobretudo em um contexto de escola privada, mas uma coisa que a gente tentou fazer na escola em que eu relato a experiência foi buscar parcerias, assim, entre os professores, né? Eu acho que é isso, é um trabalho que demanda ações coletivas e sempre tem, assim, alguém na escola que você pode criar uma rede, uma ponte, uma parceria para que o trabalho ele possa ir para frente. Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Também não é colocar a responsabilidade por uma grande mudança. Assim, eu acho que se você, enfim, conseguir impactar algumas vidas, eu acho que é um grande passo. Assim, eu acho que é isso que deu vontade de falar a partir dessa explanação. Obrigada. Denise, quer falar? Então, gente, Carol foi pega de surpresa. Ela tá num local muito barulhento, ela não consegue falar, mas ela é uma pessoa que traz sempre, né? E ela foi quem me abriu os olhos e, e para muita gente, para os povos originários, que também acho que estão num lugar de invisibilização muito grande, muito grande. O quarto ano do ano passado fez um trabalho muito bonito com a história da cidade do Rio de Janeiro a partir dos povos originários. E eu acho que é importante a gente ver a história antes da história, né? A gente trabalhou com o livro O Rio Antes do Rio, né? Que a gente trouxe vários autores indígenas, uma perspectiva da invasão, né? Porque não dá mais para a gente falar em descobrimento, não dá mais para a gente falar de tribo, de índio. Acho que a gente precisa se formar para isso. E ela sempre foi uma pessoa muito atenta a isso, né? Que se Denise, identifica com Carol, essa temática. Denise, Denise, E, e ela me Denise, ajudou muito. Oi. Denise. A Carol está dizendo aqui que agora ela conseguiu um Ah, espacinho mais então deixa ela falar, vai. silencioso. Que ela vai dar Obrigada, aulinha, vai. Beijo, obrigada. amiga. Oi, gente. Vocês me ouvem bem? Estão vendo barulho? Perfeitamente, pode falar, perfeitamente. Então, primeiro eu preciso dizer que eu fui pega desprevenida. Estou no meio da barulheira aqui. Vim para fora, assim, tentei sair um pouquinho para ver se consigo falar com vocês. Tirei o fone, que esse meu fone é horrível e ele mais piora do que ajuda. Então, assim, fui pega desprevenida. Mas hoje tive um encontro com a minha equipe lá no segundo ano, né, no Colégio Pedro II. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Catupituna, boa noite para todos e todas, boa noite para nós, né? E aí tive um encontro hoje com a minha equipe, que é do segundo ano, lá no Colégio Pedro II, mesmo no campus de Denise, né, São Cristóvão, e justamente para compartilhar, né, os meus estudos, enfim, minhas experiências e vivências nessa labuta aí de uma retomada, né, dessa ancestralidade e as minhas experiências com os parentes da aldeia Maracanã, né, e enfim, meus estudos, né, esse tem sido meu foco de estudo há algum tempo. Pensar as infâncias indígenas, invisibilizadas, sobretudo nos contextos urbanos, que sofrem também com racismo desde 1500, né? Desde que chegaram aqui desde que os colonizadores chegaram aqui em Vindorama, né? Esse grande território mãe das Américas, Abya-Yala, que os povos originários estão, né, sob ataques, em luta, em resistência. E assim, compartilhei um pouco com as minhas companheiras de trabalho algumas das minhas vivências e experiências, né? Tentando, inclusive, assim, trazer algumas referências desse lugar de indígena, né? Que também estão na academia. Então, falar mais
deles por eles e não sobre eles, né? Então, trazê-los como referência para a música, para a arte visual, para próprios trabalhos acadêmicos, para a história, né? Historiografia, enfim. Eu, inclusive, compartilhei um material com os colegas, depois, se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês. É um pouco desse material, né? Trazer um pouco de como é que tem sido esse processo de retomada, né? De como é que tem sido essas lutas e resistências na contemporaneidade. Lembrar que no Rio de Janeiro os povos indígenas estão espalhados pelos 5 maiores complexos de favelas, né? Ou seja, são pessoas que são não só invisibilizadas, subalternizadas, mas que estão em vulnerabilidade social, são pauperizadas, né? E que sofrem um racismo cotidiano, né? Essa fala que você trouxe ali, né, quando você estava lá compartilhando essa vivência do Daniel Munduruku, ela é constante para os povos indígenas, né? Eles são apontados como índios em todos os lugares, né? Exotizados, né? Estereotipados, esse indígena amazônico, né? E aqueles que não estão dentro desse estereótipo, e aí eu trouxe inclusive para esse grupo os indígenas Tupinambá, por exemplo, da Serra do Padeiro, de Olivença. Os Tupinambá, em geral, não seguem esse estereótipo dos indígenas amazônicos, assim como os Cariri-Chocó e outros tantos povos que estão em fase de retomada em vários territórios no Nordeste, no Sul, no Sudeste, enfim, todo o continente brasileiro e para além, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A gente lá, no primeiro ano, há 2 anos atrás, eu produzi junto com as crianças um boneco junto com o laboratório, né? Que é um projeto que todo primeiro ano desenvolve, de produção de um boneco de pano, que ele é produzido todo junto com as crianças, todas as decisões sobre quem esse boneco vai ser, como ele será. E aí, nessa produção, a gente produziu o primeiro boneco indígena de 20 anos que esse projeto existe no campus. Então, a gente tem aí o Cauã Guaranim-Biá, que é uma criança, um boneco que traz essa bagagem, né, cultural, étnica, desse povo, que inclusive está aldeado em Maricá, onde eu resido hoje. Enfim, não à toa eles se inspiraram nisso, porque sabem, enfim. E aí escolheram que ele seria Guaranim-Biá, justamente por conta da proximidade, né? Que a gente fala muito do indígena, mas como se ele estivesse sempre muito distante, né? E aí essa noção de mais proximidade inspirou eles quiseram que fosse Guaranim-Biá. Então, acho que é isso um pouco que eu posso estar compartilhando com vocês. E é importante que a gente, né, não perca de vista a necessidade de trazer essa discussão, não por um favor, mas como uma obrigação que a gente tem, né, legal, inclusive, e, né, trazer mais esse viés, né, dessa inclusão mais ampla, né, para além da questão dos rituais e da cultura, fugir do exotismo, trazer qual é o dado de realidade, como é que é essa realidade dentro de um contexto urbano, né? Enfim, é isso. Tenho para compartilhar nesse momento. No meio do Carol, barulho. Denise está pedindo. Oi? Denise está pedindo para você falar de Oreretama. Então, gente, Oreretama já começa com um nome assim, né? Porque Oré somos nós, só que é um nó, é o nós, é um nós exclusivo, exclusivo, né? Porque a gente tem Yandé, é o nós inclusivo, que inclui eu, você, nós, todo mundo, né? E tem um nós exclusivo na língua tupi, né? O tupi antigo, língua brasílica, tupinambá. Esse oré é um nós exclusivo. Então, é um nós, só nós aqui, não nós, todo mundo, não, tá? Então, só nós aqui, nesse grupo aqui, em geral, eles se referem, quando estão falando ali do seu povo, né? O nós, o oré. Diferente do Yandé, que está falando de nós todos, né?
Oré e Iretama é a nossa casa comum, né? Então, nossa morada. E aí, sim, enfim, Oré e Iretama, para além dessa inspiração, né, para essa exposição do Museu Nacional, que traz uma visão desse lugar do não indígena, que é uma exposição que foi montada por não indígenas, embora tenha tido consultoria, inclusive de Sandra Benites, que mora na Aldeia Vertical, lá no Minha Casa Minha Vida Zequete, né? Uma dissidente do grupo da Aldeia Maracanã, nas disputas por aquele território, né? Eles chamam, inclusive, lá de aldeia vertical, aldeia Maracanã vertical, enfim. Segundo os indígenas que se mantêm em luta e resistência dentro da aldeia, lutando contra o Estado, ainda hoje, se venderam por pentes e espelhos, enfim. Então, tem uma série de questões aí que estão de pano de fundo. Mas é isso, Oré é nós, é um nós exclusivo, não somos nós todos, somos nós, um grupo seleto, né? Nós, nosso povo. Iretama, nós, nossa casa comum. E aí a casa comum é a nossa grande morada, né? A nossa casa comum, nosso corpo como morada, né? E esses corpos todos, né, dissidentes, inclusive, né, os corpos dissidentes, os corpos pretos, os corpos indígenas, os corpos, enfim, todos os corpos gordos, os corpos todos, né? E essa grande morada que é esse planeta, essa natureza da qual somos parte, né? A natureza não está apartada, a natureza somos nós, né? Então, nesse entendimento de que somos a nossa própria morada, né? E precisamos segurar esse céu, como diz Davi Copenau, precisamos segurar esse céu para que ele não caia em nossas cabeças. Então, esse é o tema do campus, né, esse ano, né? É a inspiração trazida pela Neila em função da exposição do Museu Nacional. Eu espero que a gente consiga subverter, atuar nas brechas e ir para além do que está proposto aí como ponto de partida, né, dessa proposta inicial do museu, e que a gente possa olhar esses corpos indígenas dentro dos diferentes contextos em que eles estão inseridos, né? Nessa diversidade pluriétnica, né? Que são esses mais de 300 povos, mais de 270 línguas, e aí também olhar para esse passado, né? Que éramos mais de 8.000 povos, e aí isso vai se multiplicando exponencialmente em línguas, né? Nas Américas, a Biayala. Enfim, acho que é isso um pouco que eu posso compartilhar. Não sei se dei conta do que vocês estavam na expectativa que eu dissesse. Eu não sei vocês, mas o que Carol provoca hoje aqui me conta que a gente vai precisar fazer um encontro com Carol. Não é? Quando a gente está discutindo relações raciais, a gente traz com toda certeza a questão do negro, a questão africana, porque a gente precisa falar desse. Mas traz uma coisa que hoje, pelo menos para mim, que dialoga muito com esses corpos dissidentes, né? Inclusive, Carol, eu lembrei um pouco quando você falou, e o Vinícius me corrija se eu estiver enganada, quando você falou dessa diferença do Oré, que é o nós, um grupo só, né? Eu lembrei um pouquinho da Patrícia Hill Collins, Vinícius, quando ela avança um pouco no conceito de outsiders que o Norbert Elias traz lá, igual a coordenadora lá da Escola da Janilce. O Norbert Elias traz lá no século XX, ele traz a ideia do outsider, né, que é aquele que está fora, que precisa ser excluído porque ele não comunga ali da normatividade, etc. E a Patrícia Hill Collins fala assim, olha, há outras questões para além dos outsiders. São os outsiders within, são os outsiders dentro do grupo de outsiders.
Então, não sei, Carol, mas quando você me traz aí essa discussão do Oré e o Indé, parece, né? O outro, outro verbete. Yandé. 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 Yandé em contrapartida ao Oré, né? Me parece... Não é contrapartida, na verdade, né, Cláudia? É porque, assim, dentro das línguas indígenas, né, no tupi, né, eu vou falar mais do tupi, eu não posso falar pelo macro-jê, pelas línguas isoladas, mas dentro do tronco tupi, e, enfim, talvez a gente encontre coisas muito similares no tronco macro-jê e nas línguas isoladas, mas dentro do tronco tupi, existem formas de dizer, de usar os pronomes, sabe? Então, tem o eles, e o eles aqui, mas que estão mais próximos. E eles, em geral, usavam isso não só para denominar os colonizadores, porque aí eu também não vou dar essa bola toda para os colonizadores, né? Que essas línguas delas não foram criadas para ficar dialogando com eles ou sobre eles, né? Nada, nem tudo é sobre eles. Aliás, quase nada é sobre eles, mas em geral, para falar de outras aldeias, das aldeias em disputa, porque tem conflitos internos, muitas vezes entre os mesmos povos, né, que estão em aldeias diferentes ou que tiveram conflitos e aí alguns grupos dissidentes. Isso é muito comum até hoje, né? E aí tem o eles aqui, o eles lá, tem o nós aqui, o nós menos eles lá, enfim. Então, tem muito isso, assim, eles usam os pronomes para designar coisas que são distintas, né? Enfim, acho que é um pouco isso. E é maravilhoso, né, Carol? Porque a Janilce estava falando agora há pouco sobre a história do todes, que é uma marcação, né? De um gênero que não tem marcação na língua portuguesa. Aí você fala assim, no tupi, eles usam pronomes para demarcar coisas que não estão dando conta naqueles outros pronomes que são mais genéricos, talvez, né? Genérico na língua do colonizador. Eles não têm que seguir a mesma lógica. Essa lógica, né? Perfeito. Isso. E aí, por isso que é importante a gente olhar a língua, né, dos povos indígenas na contraposição, mas não no diálogo diretamente. Porque, assim, né? Quem é o português? Que parada é essa do português que tem que estar sempre como comparação, né? A gente devia estar falando tupi. Por que a gente está falando português, né? Enfim, e aí é olhar a língua a partir da própria língua e a partir dessa estrutura desse povo e como que esse povo está se pensando, né? É claro que a gente vai precisar fazer a relação, porque a gente precisa fazer a tradução, mas não a tradução trazendo o português como referência, mas a tradução do tupi pelo tupi e pelos povos que falam essas línguas, né? Sim, acho que é um pouco isso. E aí, Janilce, você consegue perceber essa relação do que a Carol trouxe com a resistência que o seu aluno se coloca lá com a coordenação? Não, todos também, né? E como a linguagem, eu sou preto, né? E eu sou todes, não sou toda nem todo, porque isso não me representa. Como é dada essa importância que a Denise falou ali? Olha, a Carol estudou língua que a maioria de nós não consegue, e é isso, estudar profundamente a representação do real que a língua deveria dar conta é algo muito revolucionário, né? Porque essa discussão da língua, né, Vini, quando as pessoas se reivindicam pretas ou negras, quando discutem a questão não tem pardo, né? Isso, Carol, é libertador, é libertador. Você concorda com o que a gente está falando aqui, Vini? A gente está doido
Acho que a Dê também queria falar, né? Vou ouvir a Denise primeiro. Acho que a Denise não ouviu. Denise, você quer falar? Ah, tá, já falou. É contigo mesmo, Vini. Eu fiquei com vontade de ouvir mais a Carol, assim. Acho que é necessário ter um grupo de estudo sobre o que ela traz, assim. São muitas questões que eu nem consigo refletir agora, assim. Precisa amadurecer mais. Mas eu acho que é isso, assim. Quando a gente pensa nas populações indígenas em relação ao racismo, assim, eu considero que houve um avanço em relação à população negra. A gente conseguiu uma série de avanços e que a população indígena no Brasil, ela é tão invisibilizada, assim, quando a gente pensa no contexto escolar, que é bizarro, assim. E, ao mesmo tempo, é uma perda, né, de uma oportunidade que a gente tem de pensar um outro mundo, né? Eu acho que quando a gente pensa no diálogo com a cosmologia dos povos indígenas, por exemplo, é a possibilidade de pensar outras existências, né? Ler, por exemplo, texto do Daniel Munduruku, do Ailton Krenak, é isso, né? Eles questionam, inclusive, a nossa forma de existir. E ao trazer essa leitura, eu acho que é fundamental para a gente pensar realmente outros mundos possíveis, né? É isso, uma outra lógica de se pensar a realidade. E a escola perde ao não fazer esse movimento, né? Não sei se a Carol concorda, mas enfim, fiquei com vontade de ouvi-la mais. Não, você não está entendendo. A gente vai encaixar a Carol em 2024 na nossa programação. Você não tenha dúvidas disso. Carol, é uma convocação, não é nem um convite. Olha que está gravado, vai para o YouTube. Você aí, ó, que quer ouvir um pouco mais também sobre as discussões da etnia indígena, das etnias indígenas no Brasil, escreve aí. Queremos Carol, que a gente. Opa, quem sou eu para declinar? Pronto, mas coloca lá. Queremos Carol, que a gente vai gostar de ouvir. E é bem interessante a gente que está fazendo essa discussão, né? A gente não é vala comum. A gente já está numa discussão que eu considero mais avançada com relação à maioria da população, né? A gente tem pensado sobre essas questões e como a gente toma na cara, assim, é deparada com umas questões, né? Carol trouxe dados aqui em 5 minutos que eu realmente não tinha ideia, né? De como a invisibilidade da população indígena é gritante na nossa cidade. A gente não está falando de rincões, a gente não está falando de fazendeiro, a gente está falando da nossa realidade, da cidade que a gente vive. Então, eu não sei vocês, mas eu fiquei impactada com as informações e é por isso que eu acho que um próximo encontro com o Carol urge, urge. Vamos tentar azeitar esse encontro, viu, Carolzinha? Vini, ó, Denise gostou, hein? Estamos caminhando, Vini, infelizmente, para o nosso término. Não é o fim, né? É o nosso término aqui por hoje. E aí, queria saber se mais alguém queria fazer alguma colocação. Não se sintam constrangidos, por favor, a gente ainda tem tempo. E se o Vini queria fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade novamente. Desculpa que estou meio gripado hoje, então, enfim. É, foi um prazer, né, participar do encontro, poder compartilhar essa experiência. Eu acho que eu tenho cada vez mais acreditado na potência do encontro entre professores, né, dessa troca. Eu acho que a gente aprende muito na medida que a gente relata e ouve as nossas experiências. Então, só agradecer mesmo pela oportunidade, Claudinha. Foi ótimo. Nós é que agradecemos essa noite tão especial, de reflexões tão profundas, como Denise disse ali, potente, Janilce, Denise, Carol, Giovana, que ficaram aqui com a gente aqui até o final. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Você que agora está assistindo aí também, faz essa discussão na sua escola, anota aí, volta lá no vídeo, anota os livros que Vinícius
já indicou aqui, né? E não perde o contato com a gente, não. No próxima terceira terça-feira do mês, que é dia 17 de setembro, provavelmente teremos aqui, digo provavelmente, que a gente precisa ainda confirmar, né, a agenda com Joyce, mas provavelmente teremos aqui a discussão sobre transexualidades e escolas. Desculpem, gente, eu também estou resfriada. Como é que esse corpo trans ele se relaciona com essa normatividade que a escola teima em seu baluarte conservador da manutenção dessa normatividade, né? Então, Joyce, que é uma professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, se tudo der certo, estará aqui conosco no próximo mês, terceira terça-feira do mês, é sempre o encontro do nosso Núcleo 3, viu? E aí, é isso aí, Denise. Quais escolas incluem? Quais as inclusões que as escolas desejam fazer? Né? Esse é um tema que para mim é muito caro. O que a escola deseja incluir? Quem a escola deseja incluir? Que corpos a escola deseja incluir? Que culturas a escola deseja incluir? Giovana está agradecendo aí, Vini, também, por compartilhar o estudo. E olha, um abraço para você que ficou até aqui. Não perca, toda terceira terça-feira do mês, nosso Núcleo 3 se encontra e você pode sempre acessar os nossos encontros aqui no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.